Olá, Maite Orsi aqui para falar hoje sobre ambientes saudáveis, casa saudável ou ambientes de trabalho. Os ambientes de trabalho hoje estão muito voltados à casa, porque nós tivemos um boom com relação a esse processo da crise sanitária do trabalho em casa. Então nós temos o nosso home office e temos o nosso ambiente da casa. Então, a casa e o ambiente de trabalho estão se misturando. Mas mesmo que nós estejamos falando sobre uma empresa, sobre uma corporação, sobre uma mesa de trabalho, tudo isso que nós vamos falar é válido. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber se você já deu o seu like, se você já se inscreveu no canal para estar sempre na atualidade dos temas, porque a gente tem toda semana novidade. Então eu quero te chamar para fazer parte desse grupo bacana que me segue e que eu, na realidade, tenho o maior prazer em passar o que eu sei e dividir com vocês e aprender com vocês também. A gente tem que criar um sinergismo e eu conto então com vocês no meu canal e fazendo suas perguntas, deixando suas dúvidas. Então hoje o nosso assunto é casa saudável, são os ambientes saudáveis. E nós vamos falar aqui de alguns pontos muito importantes para a nossa boa vivência. O ambiente saudável é um lugar que fatalmente tem gente saudável, porque as pessoas não têm ainda essa ligação, não têm essa noção, não têm essa consciência, mas um ambiente saudável, ele te melhora a qualidade de vida, ele melhora os teus marcadores até hormonais, ele melhora o teu bem-estar, ele não te dá nada que possa te adoecer, e nós vamos ver isso aí no detalhe. E na realidade, eu gosto muito de falar com gente que está querendo ter um estilo de vida mais saudável, e aliás, tem gente que já está numa cruzada de alimentação saudável, exercício físico, participando aí de muitas atitudes importantes para a vida, para o bem-estar, para a qualidade, para a saúde. Então eu te convido a incluir o ambiente, porque ele é um fator importantíssimo. Eu vou te dar só um dado impressionante. Nós passamos de 95% a 98% do nosso tempo, é muita coisa, em ambientes internos. Veja, a importância de você ter lugar que te acomode, que te receba bem, que seja bonito, que seja bem resolvido e que não te dê, por exemplo, fatores de toxicidade, fatores, vamos dizer assim, que invisivelmente contribuem para não boa saúde. Então, vamos atentos ao detalhe. Na realidade, essas pessoas que estão dentro dessa preocupação, elas querem qualidade de vida e querem longevidade. Claro, né, gente? Vida saudável leva a um ponto de continuidade, de bem-estar, de saúde, que é longevidade saudável. Nessa questão que nós falamos sobre ambientes internos, nós temos que ter um cuidado especial com o ar, como é a atmosfera do ambiente interno. Você, por exemplo, usa ar-condicionado, você deixa o ar-condicionado um pouco desligado para fazer uma ventilação natural, para trocar o ar, porque o ar, nós sabemos, ele vai ficando saturado, né?
ele vai perdendo aquela qualidade do oxigênio, né, de estar então rico em oxigênio, vai ficando com índices maiores de gás carbônico, e isso provoca mal-estar, cansaço, pode dar tontura, pode dar assim uma perda de energia. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós podemos ter materiais constituídos em nossos móveis, em revestimento, em pintura, que desprendem os COVs. O que são os COVs? São compostos organovoláteis. São partículas extremamente danosas para a saúde. A nossa saúde, ela é delicada. O ser humano é extremamente forte, mas ao mesmo tempo muito delicado. E nós precisamos ter consciência disso e cuidarmos, né, bem de nós mesmos. O ar que nós respiramos, ele é tão nutritivo como o alimento que a gente come. Então, se a gente escolhe bons alimentos, a gente também tem que pensar na qualidade do ar. E a gente lembrando que comer a gente faz, vamos dizer assim, 3 refeições por dia, 4 refeições no máximo. Respirar, nós estamos respirando constantemente, continuamente. Sem a respiração, nós não sobrevivemos. Então, imagina o valor que isso tem na nossa rotina. Então, voltando às questões dos COVs ou os compostos organovoláteis, eles podem estar escondidinhos em painéis de madeira, em materiais, por exemplo, de tapetes, tapeçaria. Nós temos que olhar, ao comprar as coisas para dentro da nossa casa, a gente tem que procurar materiais sustentáveis, materiais naturais. Eu sempre falo muito sobre a questão, por exemplo, das fibras naturais. As fibras naturais, elas são extremamente amistosas para nós, para o nosso ser. Elas têm qualidades não alergênicas, qualidades vamos dizer assim, de toque suave, de causar bem-estar, de terem um ajuste térmico excelente, tanto para o inverno quanto para o verão. E as qualidades dos materiais, de preferência naturais, até orgânicos, hoje a gente tem, por exemplo, muitos tecidos orgânicos, né? O cultivo todo sem nenhum tipo de agrotóxico, nada que influencie nessa qualidade, os tingimentos. Então, a gente tem que ter uma noção de como buscar esses materiais para compor o nosso ambiente. Então, eu gosto de dizer que o ambiente é o ator não humano que contracena conosco todos os dias, até dormindo, né? Então, a gente precisa ter um olhar para a nossa casa, para o nosso ambiente, muito, muito cuidadoso. Porque esse cuidado vai refletir no cuidado para nós, no bem-estar e saúde. Outro assunto importantíssimo para a gente estar falando aqui são as cores. Então, a escolha de cores para dentro do ambiente é muito importante. Se você escolhe cores, por exemplo, quentes, e você mora num lugar cujo perfil de temperatura é predominantemente quente, ou seja, mais calor do que frio, você vai tender a sentir mais calor, você vai tender a estar mais ativo, mais energético. Porém, esse equilíbrio dessas emoções que as cores são capazes de mexer, sem perguntar para a gente se pode ou não, eles são, vamos dizer assim, invisíveis, mas eles têm que ser conhecidos. Então eu gosto muito de falar isso, porque isso eu acho que ajuda a cada um fazer suas escolhas. Então, se você mora num lugar predominantemente quente, procure escolher cores mais frias, cores mais neutras, para
que o ambiente te ajude a você se sentir mais confortável, melhor, porque um dos aspectos mais importantes do conforto como um todo, é temperatura. Então a gente, quando está, por exemplo, sentindo muito frio, a gente não consegue nem pensar direito. Ou sentindo muito calor, a gente sente muito cansaço, moleza. Então são resultados fisiológicos causados por questões, claro, físicas que estão ocorrendo ali, mas também emocionais, né? Então, nós precisamos ter um olhar muito atento a isso e nessa escolha de cores, ter muito cuidado, escolher cores certas. Então, nós falamos aqui sobre calor e frio. Nós podemos falar, por exemplo, sobre se você tem um temperamento ansioso, procure usar paleta neutra, com uma variação maior só nos detalhes. Quem já assistiu o meu vídeo sobre cores, tem a nossa playlist sobre cores. Eu peço que você, se não assistiu, assista, que vale a pena. Você vai ver que a cor, ela tem uma repercussão imediata sobre o nosso emocional e ela tem uma emoção que corresponde a ela. Então, quando a gente fala em paleta neutra, você imagine um ambiente muito elegante, muito gostoso, com cores mais suaves, então vamos dizer assim, bege, branco, cinzas, os tons frios em cores em tons mais claros, ou tons médios, né, terrosos. Aí você compõe um ambiente que, ao entrar, você já se sente em calma, em bem-estar, porque o ambiente está te dizendo assim: olha, pode ficar tranquilo, pode ficar bem. É uma linguagem que está ocorrendo ali, que você está captando, só que não é consciente. Então é muito importante a gente ter preocupação com as cores, sim, não escolher por tendência nem por modismo. Eu acho que assim, o ideal é que você escolha de acordo com o teu temperamento. Se você precisa de ação, de energia, deixe cores quentes em vários detalhes. Isso vai te ajudar, porque a cor quente, ela energiza. Você imagine ter uma parede, vamos dizer assim, num tom vermelho, né? Num tom de vermelho. Você sente assim uma energia imediata, porque ela é uma cor muito energética. Só que quando a gente fala em cores quentes, especialmente vermelhos, laranjas, a gente deve ter o cuidado de não fazer em grandes doses, porque elas são muito poderosas, né? Elas criam esse componente emocional com muita facilidade. Então esse é um detalhe. Aí nós falamos então de ambientes em relação a clima, frio, quente, em relação a perfil emocional, se você é uma pessoa então ansiosa, nervosa, preocupada, ou se você é uma pessoa que está precisando daquela energia extra, você vai buscar os detalhes na paleta de cores quentes. E para você, por exemplo, dormir bem, né? Um quarto que tenha tons mais frios, um quarto que tenha iluminação muito controlada, que iluminação é o nosso próximo tema. A iluminação controlada, ela nos cria uma condição de relaxamento, de bem-estar. Aquele hormônio chamado melatonina, que nós somos dependentes para conciliar aquele sono bom, ele só pode ser secretado se nós estivermos em um ambiente de
temperatura de cor, que é medida em grau Kelvin, que você tem essa informação nas lâmpadas. É só você pegar a embalagem da lâmpada, você vai ver lá entre as informações 2600K, 2800K, 4000K. A boa para o quarto é 2600K. E a iluminação de abajur, eu recomendo que você use uma lampadinha vermelha, porque o vermelho, ele não interfere na produção de melatonina. Ele não entra como um estímulo para o cortisol. O cortisol é antagonista. Nós acordamos porque o corpo produz cortisol. Naquele horário que a melatonina já está parada, nós acordamos por causa do estímulo do cortisol. Então, nós precisamos dosar a iluminação. Ao longo do dia, o correto seria que nós tivéssemos iluminações adequadas, cenários de luz adequados para cada fase do dia. Como nós ainda não estamos fazendo isso, mas eu acredito que logo estaremos, aliás, tem dispositivos que já fazem isso, já até há certo tempo. Mas eu digo assim, no corriqueiro, no normal, todo mundo fazendo. Esse seria o ideal, porque a luz é um dos nossos mais importantes marcadores para o nosso ciclo circadiano, que é esse ciclo dia e noite, que é esse ciclo que faz o turno para nosso corpo. E ele estimula hormônios, ele estimula, ele faz a regulação de inúmeros processos fisiológicos, e o sono é um dos mais importantes elementos para a nossa saúde e bem-estar. Então, falamos sobre isso, ou melhor, falamos sobre qualidade do ar, falamos sobre cores, como usar, falamos sobre iluminação. Iluminação é um assunto assim imenso. Eu estou tocando só no que é mais importante olhar. Agora, iluminação natural, importantíssimo a gente ter um ambiente que tenha luz natural, que nós possamos ter um fator de controle, que pode ser uma persiana, uma cortina, para criar períodos em que haja a entrada de luz, né? Então haja a admissão da luz solar, ou não, dependendo das circunstâncias, do horário, da temperatura, né? E nós precisamos de iluminação artificial, dosada, bem pensada. Eu sou suspeita para falar porque eu sou pós-graduada em Lighting Design e é um assunto que eu sou apaixonada. Eu já me debrucei enormemente sobre isso. E quero passar para vocês todo esse conhecimento. Outra coisa que nós precisamos ter bastante atenção, né? Atenção no que diz respeito a que tipo de mensagem a nossa arte, as nossas imagens, posters, fotos, ilustrações, painéis fotográficos, o que essas imagens trazem para a gente? Condiz com a nossa personalidade? São mensagens positivas? Porque eu diria assim, pessoal, mensagem negativa a gente tem muita. A gente, dentro da casa, a gente tem que ter lembretes e estímulos positivos para que a gente esteja feliz. Ah, mas isso aí é meio, né, meio assim, meio piegas falar. Não, felicidade é um encontro de situações orgânicas que nos traz bem, traz saúde, nos traz, além do bem-estar, qualidade de viver. Então, nós precisamos investir em coisas que nos fazem bem, por incrível que pareça. Aí nós falamos, então, mais sobre esse item. Procure olhar para as imagens, para quadros, para arte, fotos, tudo aquilo que te transmite uma mensagem, que está pendurado na parede, que está aí
sobre móveis, né? Procure ver se as mensagens que trazem são condizentes com os teus objetivos, com a tua personalidade, se isso está te levando para bem-estar, ou se isso está te levando para mal-estar. Tem muita gente que fala para mim assim, mas eu tenho esse quadro, não sei, eu não gosto, ele me passa uma coisa meio triste, mas eu tenho dó porque tá aí. Gente, desapega. Desapega, porque se te traz sensações negativas, tristeza, lembrança, emoções não boas, desapega. Dá de presente, vende, joga fora. A atitude de mudança tem que partir da gente. Essa faz diferença. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a aplicação de técnicas, por exemplo, como o Feng Shui, né? Que é uma técnica multimilenar que traz só coisas para o bem. Não tem nada ali que você faça que te faça mal. Então, os conselhos, né, as regras aplicadas fazem com que a sua casa te motive, te estimule, te instigue para você ir para frente, para você estar bem, para você progredir, para você estar num relacionamento harmonioso, para você estar se sentindo saudável, em harmonia geral. Então, é muito válido. Lembrando que tem a playlist de Feng Shui no canal, então vai lá e assiste. Se não assistiu, por favor. Outra coisa que eu quero dizer é sobre a questão do eletromagnetismo, que hoje a gente não escapa disso. Nós estamos aí rodeados por equipamentos eletrônicos, por dispositivos de Wi-Fi, e eles têm sim uma influência, né, sobre o nosso conjunto, né, orgânico. A diferença é que normalmente as ondas que chegam até nós, elas são ondas monótonas. Elas são ondas que têm um ciclo de repetição que é sempre o mesmo. O nosso corpo, além de ter essa sensibilidade orgânica, ele não é monótono. E cada órgão do nosso corpo, cérebro, coração, rins, pulmão, fígado, né? Eles têm uma frequência. Então são identidades de frequência muito pessoais e muito características para aquele determinado órgão funcionar bem. Então imagine, você está recebendo uma carga de emissão de onda eletromagnética que é monótona, e você não pode com isso, porque você tem um funcionamento que lida com várias frequências para o seu próprio bem-estar. Então isso precisa ser visto. Quando você for dormir, se precisar, dá uma desligada nos seus dispositivos de Wi-Fi. Não deixe seu celular do lado da sua cama, porque ele interfere no seu sono, na qualidade do seu sono. Põe ele para carregar para lá. Deixe ele longe, né? Deixe ele num lugar que você, enfim, não esteja pertinho. Eu tenho uma amiga que me falou, eu não durmo se o meu celular não estiver embaixo do travesseiro. Eu falei, não, porque é muito ruim. Ele, mesmo desligado, ele continua recebendo, ele continua emitindo. Então, por menor que seja, isso cria um campo que é um campo desnecessário, ruim, nocivo para nós. Nós temos que ter juízo, nós temos que ter cuidado conosco. Da nossa saúde, nós é que temos que cuidar, nós é que temos que ter essa postura para qualidade de vida, para bem-estar,
para estarmos felizes. Então, nós temos que administrar tudo isso. Então, por hoje é só. Eu agradeço demais a tua atenção. Adorei esse bate-papo de estarmos aqui juntos e te convido para os próximos vídeos, para você se inscrever no canal, para você dar seu like, deixar seu comentário. Se tiver algum tema que você queira saber mais, me fale. Não esqueça da playlist e até lá!